Bom dia, boa tarde, boa noite, seres humanos e seres biônicos desse mundão sem fronteiras. Aqui quem vos fala é a Cláudia, trazendo para vocês agora o resumo da segunda temporada de For All Mankind. For All Mankind é uma série da Apple TV Plus que está aí já na sua quarta temporada, começando agora no dia 8 de novembro de 2023. Mas para que você possa chegar e acompanhar a quarta temporada, eu resolvi fazer um resumo da primeira, segunda e terceira temporada. Esse resumo que você está assistindo agora é o resumo da segunda temporada. Então, se você não assistiu ainda o resumo da primeira temporada, volta lá, assiste o resumo da primeira temporada e depois vem aqui acompanhar o resumo dessa segunda temporada. Eu tenho certeza que você vai ficar super empolgado com essa série, do mesmo jeito que eu fiquei, e vai poder aqui acompanhar com tudo que está acontecendo, tudo que vai acontecer na série na próxima e na quarta temporada. Vamos embora pro vídeo. A segunda temporada, ela começa no ano de 1980, ou seja, tem um salto temporal com relação à primeira temporada. E se vocês não se lembram, na primeira temporada a gente teve a Ellen ficou lá na Lua, o Ed voltou para a Terra e ele perdeu o filho dele, o Shane, e a relação entre os soviéticos e os americanos estava ainda bem conturbada, apesar de que estava tudo meio silenciado ali. Mas a Guerra Fria continuava aí mostrando as suas caras. Então tudo meio secretamente sendo discutido entre quatro paredes e aquele conflito iminente prestes a acontecer, mas ainda sem nenhum episódio evidente que a gente pudesse perceber, né? Vocês lembram que o Ed, quando estava na base lunar, foi visitado por um cosmonauta e teve ali uma discussão sobre posse e sobre propriedades com relação à Lua, mas até então nada de mais grave aconteceu. Vamos ver o que essa segunda temporada traz pra gente. Lembrando que ela termina com o lançamento de um foguete saindo de dentro do mar. O que significa isso? Significa, pra gente, já começando a segunda temporada, que houve uma evolução muito grande na política de exploração espacial. E agora existem vários foguetes sendo lançados o tempo inteiro para a base lunar para poder garantir que vários astronautas cheguem até lá. Então, na segunda temporada já começa com novos astronautas e você começa a ver que na base lunar existe um tráfego muito grande de astronautas. Pessoas novas que estão aparecendo aí como personagens, mas ainda os nossos personagens queridinhos vão continuar sendo o foco dessa série. Conforme novos personagens forem aparecendo, a gente vai introduzindo eles na história aqui pra vocês. E uma das coisas legais que aparece já nessa temporada é o ônibus espacial, porque o ônibus espacial fez parte da exploração espacial, né? E a gente achou que ele ia ficar de fora da série, mas não. O ônibus espacial, então, aparece aqui na série e uma das pessoas que dirige esse ônibus espacial é o Ed. E a personagem da Karen, depois de ter perdido o filho Shane e ter vivido toda a vida em função do Ed, ela resolve dar uma reviravolta aí e ela compra aquele bar dos astronautas, o Outpost. E aí ela passa então a ser gerente daquele bar e faz uma transformação enorme na vida dela e começa a se tornar uma mulher mais independente. O Ed, que voltou para a Terra depois de ter ficado tanto tempo como astronauta lá na Lua, ele passa a exercer tarefas mais burocráticas e uma delas é fazer a seleção dos astronautas que vão participar das próximas missões. Os dois adotam também uma filha, já uma menina um pouquinho maior, né? O nome dela é Kelly e a Kelly, ela vai ajudar a mãe no bar, mas ela tá naquela fase de escolher o que ela vai fazer da vida e ela decide ir para a Marinha, para a Academia da Marinha. O Ed fica extremamente confuso durante toda essa temporada. Ele passa brigando com a Kelly por não aceitar que ela vá para essa academia da Marinha, porque ele lembra todo o histórico que ele teve nessa missão espacial e ele não quer que a filha repita a história dele. Mas, no final das contas, a Kelly consegue convencer o pai e ela acaba indo, então, para a academia da Marinha e vai seguir a carreira do pai. A Kelly é interpretada pela Cynthia Hu, que vem trazer um ar de frescor aqui para nossa série. Mas mesmo eles vivendo essa família aí, esse casal, né, o Ed, a Karen e a Kelly, dá para perceber uma tensão no relacionamento entre a Karen e o Ed. Eles são um casal muito harmônico entre eles, mas não existe mais aquela conexão entre eles. E a Karen parece que está um pouquinho mais aberta para a aproximação de outras pessoas. Esse distanciamento como casal dela e do Ed vai trazer muita confusão para a série. E a Ellen, que tinha ficado como comandante da base Jamestown, lá na base lunar, volta para a Terra, então, e encerrando praticamente a sua carreira como astronauta. A ideia é que ela não vá mais ficar fazendo voos espaciais e ela acaba se tornando uma personagem com um caráter mais político. Quando ela volta para a Terra, ela começa a repensar a própria carreira, lembrando que ela vivia um relacionamento fictício para esconder a sua homossexualidade. Mas ela começa a repensar, inclusive, isso, porque ela começa a sentir falta do amor, de um relacionamento mais afetivo. E, por acaso, ela acaba reencontrando a Pam, que é um amor antigo dela, e isso daí mexe bastante com ela.
Vamos ver o que vai acontecer com a Pam e com a Ellen durante a temporada. E a base agora é um complexo enorme, com vários experimentos sendo realizados, né? Lembrando que lá na Lua tem uma base lunar onde ficam os astronautas, ela fica estrategicamente localizada num local lá, mas os americanos, eles estão explorando outros territórios. E um dos territórios que eles estão explorando é bastante interessante, inclusive os soviéticos estão espionando para ver se consegue tomar posse desse local. E percebendo, então, essa dimensão exploratória da Lua e esse risco de que os soviéticos venham a tomar posse da base lunar lá na Lua, os Estados Unidos resolvem enviar um grupo de fuzileiros para a Lua para poder fazer a proteção da base lunar e desses territórios de exploração. E ainda assim, outros trabalhos de exploração acontecem, e um deles, que é mostrado na série, que é muito interessante do meu ponto de vista, é um dos que eu mais gostei, é a Molly. Ela está com outro astronauta investigando uma certa região da Lua, quando de repente ela recebe um anúncio de que aconteceu uma tempestade solar. E essa tempestade solar vai atingir a Lua de cheio. Então, eles começam a avisar as pessoas para que elas procurem abrigo, porque se elas ficarem expostas a essa radiação solar, é uma radiação ionizante muito forte, muito intensa, elas podem ter comprometimento da vida delas. Que nesse momento a Molly percebe que ela e esse astronauta não vão conseguir voltar a tempo para a base lunar. E eles vão precisar encontrar um esconderijo. E eles encontram, então, uma caverna. Mas esse astronauta não consegue chegar a tempo nessa caverna. E a Molly chega, mas ela fica tão apreensiva de deixar esse astronauta para trás que ela retorna para salvá-lo. Nesse momento que ela retorna para salvá-lo, ela acaba sendo exposta ao máximo nível de radiação possível. E isso acaba comprometendo a saúde dela, porque todos os astronautas possuem no corpo para monitorar o excessivo de radiação que eles estão recebendo, ela deixa ele escondido lá na caverna para que ninguém depois tire ela da missão por causa do excesso de radiação. Mas ela tenta fazer essa jogada e salvar o astronauta, mas não adianta, porque apesar dela não estar usando o radiômetro e não monitorarem que ela teve essa exposição, o corpo dela sentiu e ela começa a sofrer as consequências de ser exposta a uma radiação ionizante muito forte, e a primeira delas é a cegueira. Então ela começa a perder a visão, e isso é bastante significativo para a Molly, porque ela é uma mulher forte, bastante competitiva, e ela não aceita muito perder, e ela não aceita muito que ela vai passar a ter agora essas limitações e que isso vai comprometer a carreira dela e todos os sonhos que ela tinha. Então ela tem que voltar para a Terra e tem que ressignificar a sua vida nessa nova condição. Ter sido exposta a esse nível alto de radiação, a perda da visão e em outras doenças que vão vir a aparecer para ela. E nesse processo de ressignificação da própria vida, o Gordo, lembra do Gordo, que foi o primeiro astronauta junto com Ed, que foi para a Lua, ele também está buscando ressignificar a própria vida. Depois que ele voltou para a Terra e não pode mais voltar para lá, para as missões espaciais, ele não pode mais voltar a ser piloto, né? Isso tudo velado, tá? Porque ele não revelou para ninguém a situação que ele tinha, mas a Dani e o Ed sabem do problema que ele sofreu de alucinações lá na base lunar. E aqui na Terra ele passa a ser um showman. Showman é uma coisa comum que costuma acontecer com astronautas quando eles voltam da missão, mesmo na vida real. Eles passam, então, a atender a congressos, eventos e fazer shows mesmo mostrando o que eles viveram, e isso acaba animando a plateia. É um entretenimento, mas para muitos deles isso não é o que eles mais querem fazer da vida. Muitos deles querem permanecer na carreira, fazendo alguma atividade que tenha vínculo com um piloto, e para o Gordo isso tem um peso enorme, né? Lembrando que o Gordo já tem os seus próprios conflitos pessoais. Mas o que toca bastante o Gordo é o fato de que a Tracy é a esposa do Gordo, que também virou astronauta. Mas ela é uma celebridade, ela vai para a televisão, ela faz shows, ela virou a garota propaganda da NASA para poder fazer qualquer evento em que tenha que apresentar alguma coisa voltada ao espaço. Inclusive, ela é enviada até para a base lunar para poder fazer um show de apresentação da base lunar, porque ela é a queridinha dos Estados Unidos, né? E se não bastasse ela ser a queridinha dos Estados Unidos, ter se tornado astronauta e o Gordo agora não poder mais ser astronauta, eles ainda separaram e ela está num novo relacionamento que deixa o Gordo destruído. E ele fica pensando de que forma ele pode se aproximar e se recuperar como ser humano e tentar reencontrar com a Tracy, reconquistá-la. E uma parte da série é esse desenvolvimento mesmo do Gordo como pessoa, dessa ressignificação de si próprio e dessa luta para poder voltar a ser inserido como astronauta dentro das missões da NASA. A série também, como ela teve uma passagem de tempo, ela começa a mostrar os filhos das pessoas, né? Então, o filho do Gordo com a Tracy, os dois filhos deles já são adultos nesse caso, e um deles é o Danny, que também quer ser astronauta. Então, ele já está ali seguindo a carreira dos pais, né? No caso.
E durante o tempo de folga, ele vai ajudar a Karen lá no restaurante, no outpost, ajudar lá a cuidar do restaurante, né? Por acaso, ele acaba se apaixonando pela Karen. E nessa paixão meio platônica, eles acabam tendo um momento, a Karen e o filho do gordo, o Danny, e eles acabam tendo um caso. Para Karen é apenas um caso, ela leva isso numa boa, mas pro Danny não é bem um caso. Ele começa a se apaixonar de verdade e isso pode vir a ser um grande problema ao longo da série. Vamos ver o que vai acontecer nessa situação. O outro filho do gordo, o mais novo, é falado muito pouco dele nessa parte da série, mas ele vai ter um papel muito importante, porque ele tem um sentimento de revolta muito grande com o quanto as missões espaciais dos pais comprometeram a vida deles na Terra, né? Então, ele como filho, ele não tem esse sentimento tão carinhoso com essa escolha dos pais de serem astronautas, porque ele sente esse prejuízo, né, desse distanciamento e dessa vida totalmente ausente dos pais. Bom, e nessa tentativa de ressignificar e se colocar, a Dani também, a nossa astronauta, que acabou assumindo todo o BO do problema que aconteceu com o gordo lá na estação espacial, que lembra, não sei se vocês se lembram quando eu comentei, que ela quebrou o próprio braço para poder salvar a reputação do gordo, e voltou para a Terra e acabou sendo desacreditada dentro da missão. Ela precisa se reencontrar, encontrar também esse espaço e entender o papel dela nessa história. Então, a segunda temporada também mostra o drama do ponto de vista dela. E no final, ela e o gordo vão tentar convencer o Ed de que os dois ainda têm capacidade de desenvolver e que eles precisam, para viver, ter a oportunidade de viver mais uma vez essa missão espacial. Então, eles tentam convencer o Ed, que é a pessoa que seleciona os astronautas para ir para as missões espaciais, a dar para eles uma oportunidade. Com relação a Dani, o Ed não tem nem dúvida, né? Porque a Dani não teve culpa no rolê. Então, o Ed faz de tudo para colocar a Dani numa missão espacial. Já o gordo, existe aquela preocupação um pouquinho por causa das alucinações que ele teve. O que ele teve foi um caso muito sério. Mas ele passa a entender que se o gordo se esforçar bastante, e também se ele não fizer nada, o gordo vai perder o sentido de vida. E isso pode ser muito prejudicial para o amigo. E ele também está sentindo um pouquinho de falta do espaço, né? Então, ele resolve participar da missão Pathfinder, enquanto a Dani vai participar, então, de uma missão na estação espacial. E o gordo, ele envia o gordo de volta para a base lunar, exatamente no mesmo tempo que a Tracy está lá. Porque a ideia do gordo é reencontrar a Tracy. Ele quer reconquistar ela. E nessa disputa, a Guerra Fria está seguindo em frente aí. Os soviéticos e os americanos estão nessa disputa e acaba acontecendo uma crise lá na base lunar. Então, os soviéticos invadem essa área de exploração, que é extremamente importante para os americanos, e os americanos revoltados vão lá e tomam de volta essa base. Mas, durante esse conflito, esse tempo em que eles estão fazendo tudo isso, um outro grupo de soviéticos invade a base lunar americana. E eles invadem com armas, eles matam pessoas, inclusive eles fazem o comandante da base, naquele momento, de refém. Só que lá na base lunar, a Tracy e o gordo também estão lá. E a Tracy, ela é bem complicadinha também, tá? Ela gosta de fumar e não pode fumar lá. Então, ela tem um lugar secreto dentro da base lunar lá, que ninguém acha ela, e ela fica lá escondida, às vezes, fumando. E o gordo percebeu isso e foi lá encontrar com ela. E, por acaso, nesse momento que aconteceu essa invasão dos cosmonautas na base lunar, os dois estão lá nesse cantinho escondidos, então eles acabam não sendo percebidos pelos cosmonautas. E eles percebem, então, essa invasão, mas eles estão lá quietinhos, presos, enquanto a base está sendo invadida e dominada pelos soviéticos, que interrompem a comunicação com a Terra. E, por conta dos tiros, eles acabam atingindo algumas partes sensíveis da base lunar, comprometendo a capacidade de sobrevivência dentro da base lunar. Mas o gordo e a Tracy, percebendo isso, eles conseguem, dentro desse local onde eles estão, que é como se fosse um depósito, encontrar equipamentos para poder se comunicar com a Terra. Como o gordo é mais antigo, tem bastante experiência nisso, né? Eles encontram equipamentos antigos e eles conseguem, então, fazer uma comunicação de baixa qualidade lá com a Terra, informando o que está acontecendo dentro da base lunar e o que eles vão precisar fazer para resolver essa situação. Aqui na Terra, então, nessa disputa, os Estados Unidos e a Rússia estão tentando encontrar um jeito de trabalharem juntos. E aí eles resolvem, então, fazer um acoplamento entre dois módulos da Soyuz com da Estação Espacial, passo para provar que eles conseguem trabalhar juntos.
E essa parte é extremamente tensa durante toda a série. Você vê com sensação de tensão entre os soviéticos e os americanos sobre, tipo assim, ceder informações, sobre espionagem, sobre perder propriedades ou todos esses conflitos, assim, políticos que existem nessas relações internacionais. E isso daí é uma tensão bem interessante que acontece na série, né? Então, isso tudo está acontecendo aqui na Terra. A Margot agora, ela é diretora da NASA, então ela é responsável por ajudar a conduzir essas missões e ela acaba desenvolvendo uma fé com um personagem que vem lá da Rússia. E eles acabam trocando figurinhas para tentar fazer de verdade essa situação funcionar, né? Desse acordo entre os soviéticos e os americanos. E a Margot, como eu disse para vocês no passado, ela é workaholic e ela é uma mulher muito fechada nesse sentido. Então, é a primeira vez que ela começa a demonstrar um pouquinho de sentimento, tanto por esse personagem soviético quanto pela Leida. A Leida é filha de um ex-funcionário da NASA que foi deportado por ele ser um imigrante ilegal mexicano, mas a filha dele permaneceu aqui. E a Margot tinha a intenção de ajudar essa Leida, mas no final ela não teve pulso firme para sustentar essa situação. A Leida cresceu distante dela, mas a Leida seguiu o caminho, estudou e tal, e se formou uma super engenheira na área aeroespacial. Então a Margot vai lá e procura a Leida e fala: Leida, vem trabalhar aqui na NASA. E a Leida aceita e vai trabalhar lá na NASA. E logo no começo a Leida acaba tendo um papel muito importante, porque ela descobre ela acaba vendo primeiro essa comunicação do Gordo para a Terra, né, sobre o que está acontecendo lá na base lunar, da invasão. E aí ela leva isso para Margot, e aí a Terra então passa a saber o que está acontecendo lá na base lunar, e as tensões então entre a Rússia e os Estados Unidos amplia de uma dimensão que você nem imagina. E aí eles passam então a instruir o Gordo e a Tracy sobre como eles podem reagir para poder preservar a base lunar e resolver essa situação à distância. Só que eles estão num lugar onde eles não têm traje espacial adequado para ir para a área externa da base lunar sem sofrer as consequências de estar exposto num ambiente no qual o corpo humano não está preparado para estar. Então, com o que eles têm lá em volta, fita adesiva, algumas coisas que eles têm lá, eles se preparam de uma forma bem arcaica para poder ir pela base, pelo lado de fora, para poder fazer uma correção no sistema e religar a base lunar para não comprometer a vida das pessoas que estão lá. Mas eles acabam percebendo uma coisa muito triste, que é que provavelmente eles não vão sobreviver a essa situação. Então, eles decidem juntos arriscar a própria vida para salvar a base lunar. É uma cena bem forte, bem pesada, bem triste, mas bem bonita do amor dos dois, um pelo outro e, inclusive, pela missão. E a gente tem, então, o encerramento da história do Gordo e da Tracy na missão espacial. Lembrando que parte do grupo de astronautas americanos está na base lunar e a outra parte está no outro ponto de exploração mais distante. Então, eles não estão sabendo o que está acontecendo na base lunar. Então, eles não percebem, não veem isso tudo que aconteceu. Para eles, essa situação que aconteceu na base lunar ainda é uma coisa distante. E isso vai ser importante na próxima temporada. É só um spoiler aí para vocês. E se não bastasse tudo isso, os soviéticos ainda atingem um avião americano, um avião com pessoas americanas. Então, parece que tudo vai dar errado. Mas lembrando que a Dani está lá no espaço, na estação espacial, se preparando para fazer esse acoplamento com a Soyuz. E existe essa tensão, vai, não vai, e todas essas notícias negativas sobre as relações, sobre o que está acontecendo, né, da tentativa de invasão dos soviéticos, e enfim, toda essa situação complicada. E a Dani está lá junto, ela e o cosmonauta na Soyuz, pensando se eles vão se acoplar ou não. Mas, pelo ímpeto pessoal dos dois, eles decidem fazer essa missão independente do que está acontecendo aqui na Terra, para mostrar que é possível trabalhar em conjunto. E a Dani, então, acopla na Soyuz, e os dois celebram pela primeira vez um resultado que foi positivo do trabalho dos soviéticos com os americanos. E quando o presidente Ronald Reagan, segunda série, né, na época, percebe e vê essa situação acontecendo no espaço, ele se sente inspirado a melhorar as relações com os soviéticos aqui na Terra. A série encerra a segunda temporada com esse acordo de paz entre os soviéticos e os americanos, que começou lá no espaço. Então, é uma coisa muito interessante, porque ela nos leva a pensar se a exploração espacial pode ser uma zona de conflito ou também pode ser uma zona em que países podem buscar a paz.
Lembrando que na vida real existiu uma situação em que os Estados Unidos e os russos precisaram trabalhar juntos, né? Que foi na Mir e depois da Estação Espacial. Por muito tempo houve uma harmonia de trabalho entre os russos e os americanos. Então, a exploração espacial já foi um ambiente harmônico de paz entre esses dois países, e eu acredito que a série tentou remontar um pouquinho dessa situação, mostrando que a exploração do espaço pode ser um lugar harmônico para países se eles decidirem trabalhar juntos. E assim, essa temporada se encerra deixando esse gostinho de quero mais, para a gente pensar o que vai acontecer daqui para frente, né? Lembrando que é uma série de ficção científica, tudo isso que aconteceu não é verdade, não é real, muitas coisas remontam à realidade. Por exemplo, a tempestade solar é extremamente interessante, mas todos os outros fatos são fictícios, uma tentativa de se aproximar da realidade, né? Mas ela é fictícia, mas deixa um gostinho de quero mais. A gente fica querendo saber como vai ser a próxima temporada. Principalmente porque na próxima temporada a gente já tem um gostinho aí, pós-créditos, que é uma cena de uma pessoa caminhando em Marte. Quem será essa pessoa que está caminhando em Marte? Quem chegou em Marte primeiro? E aí isso instiga a gente a pensar, meu Deus, então agora eles já conseguiram a base lunar, já está em harmonia, quem vai chegar em Marte? Será que essa disputa ainda vai continuar? De quem serão aquelas botas que estão pisando em Marte pela primeira vez? E tudo isso é pra gente pensar não só no que está acontecendo na série, mas também o que está acontecendo na vida real, porque a gente vai começar então agora a exploração da base lunar, a gente tem vários países já adentrando nessa aventura de fazer a exploração da Lua. Como será que os países vão reagir? Será que eles vão responder de uma forma harmônica, harmoniosa e colaborativa? Ou será que a gente vai continuar tendo essa batalha entre os países para dar esse passo rumo à exploração espacial? E se você tem uma ideia ou tem alguma coisa que você gostaria de compartilhar, deixa aqui nos comentários para que nós possamos continuar essa discussão a respeito de exploração espacial, tanto baseado na série quanto baseado na vida real. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E considerem dar o seu like e se inscrever para continuar recebendo mais conteúdo e fortalecer o canal para que nós possamos fazer cada vez mais conteúdos legais para vocês. E eu vou ficando por aqui, espero que vocês voltem e depois a gente vai ter o resumo da 3ª temporada. Um grande abraço para todos vocês e tchau!